Mirar, Miró, de Paula Valéria Andrade. Barcelona, estou na lona, dos teus cantantes, pneus de lluvia. Tantos chicos, ticas, guapas, cariátides, de Cleópatra beleza, e eu aqui, à mesa. Miro o modernismo, de Miró, não estou mais só. Um brinde à poesia de Paula Valéria Andrade. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer, a honra de ter hoje aqui ao meu lado, com um bate-papo, Paula Valéria Andrade. Tudo bem, Paula? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, a honra de estar aqui é minha. Obrigada. Você chegou a ver o filme ou a animação do Uivo? Vi, maravilhoso, gostei. Ótimo, né? Muito bom. O James Franco no filme está fenomenal, né? É. A animação também você viu? A animação não, a animação não vi, eu vi o filme. Tem um filme, tem uma animação também, bem interessante. Eu vou até deixar o link. Eu acho bacana, para quem não conhece. Ele foi. O Alan Ginsberg ficou muito famoso, porque ele sempre fez o que fez, mas porque ele foi preso, né? E a partir do momento que ele foi preso, foi uma coisa muito difícil na vida dele, mas também deu uma projeção ao trabalho dele, e aí todo mundo ficou conhecendo e tal. E depois ele foi um grande professor, formou várias pessoas. Ele teve ligação, né, com Beatles, Bob Dylan. Sim, né? O Bob Dylan, essa questão, quando o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel, foi o Ginsberg que instaurou nele essa questão do tipo de literatura e de poesia que ele fazia. Quer dizer, ele foi muito inspirado no Ginsberg, né? Então, o Ginsberg é um pilar que, se hoje o Dylan ganhou um Nobel, ele teve muita influência nisso daí, né? Assim como ele foi um pilar para mim e para vários, mas o Dylan foi contemporâneo dele, foi amigo dele. Assim como hoje eu pude, vamos dizer assim, beber das coisas do Willer, né? Que o Willer ensinou em vida. Então, eu acho importante isso em arte e em poesia. Você também ter gerações que dialogam entre si, e que uma passa a tocha para a outra e a coisa tem uma continuidade. Né? Só lembrando aí que o primeiro vídeo do Sala de Leitura foi a discussão do Prêmio Nobel do Bob Dylan. Trouxe um grande poeta de Guarulhos, César Magalhães Borges, e a Vivian Schillinger, e a gente conversou sobre o Prêmio Nobel. Muito legal. E é isso, o Dylan teve muita inspiração da poesia beat, que foi, verdadeiramente, está no livro do Willer, um livro muito bom da LPM, sobre a geração beat, que ele diz exatamente isso, foi o primeiro movimento verdadeiramente democrático. Os rebeldes? O primeiro, os rebeldes, não, tem a geração beat e tem os rebeldes. Tem os rebeldes, né? Esses dois livros da LPM dele. Por quê? Inclusive eu tenho a honra, vou falar aqui, meu próximo livro tem o prefácio do Willer, é uma honra para mim. O Amor, Líquidos e Cenas tem o prefácio do Willer. Está saindo no mês que vem. E o Willer é fenomenal. É fenomenal, ele é um grande estudioso, um doutor que a gente tem em literatura, uma cabeça, e ele é um beat brasileiro, ele viveu na intensidade essas questões, ele foi conhecer os índios, ele vai até os locais. Eu acho que o poeta é aquela coisa até que o Milton Nascimento fala, ele tem que ir onde o povo está, né? Então eu acho que isso é muito importante. Os beats começaram com isso lá nos Estados Unidos, nesse movimento. E o importante que eu queria falar que o Willer fala é o seguinte: foi o primeiro verdadeiro movimento democrático. Por quê? Tinha negro, tinha latino, tinha índio, tinha elite europeia, tinha filho de homeless, de gente que vivia na rua. Tinha todas as camadas, não só de etnias e de classe social e de nível de intelectualidade, de nível de estudo. Tinha gente que não tinha universidade, tinha gente que tinha doutorado. Então, esse movimento poético dos beats foi o primeiro movimento real de democracia, de grupo realizando uma linguagem. Porque a gente sabe que o nosso modernismo aqui foi muito legal, mas todos tinham uma pasteurização no padrão social da onde eles vinham, familiar, étnico, etc., com todo respeito ao Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral e a todos os... Sim, mas era elitista. Eles eram filhos de fazendeiros, uma alta classe média, que puderam repensar isso, assim como na França também tiveram movimentos que também eram uma alta classe média, tinham acesso à universidade, e pela primeira vez foi feito isso nos anos 50 dos beats. Eles tinham essa diversidade, que talvez para quem hoje é jovem acha que isso é normal, já está fácil aí conquistar, mas isso foi um processo muito longo sendo conquistado dos anos 50 para cá, até os anos 70, até ter toda essa liberação de acessos
da expressão independente de onde você vem, né? Porque até um certo período da história você tinha que vir de algum lugar para poder ter voz, né? Hoje você pode ter voz independente de onde você vem. Eu acho que isso é a grande abertura, né? E sem contar, né, que é uma coisa que eu acho fabulosa também na geração beat, é o ritmo que vem da música, que vem do Isso, jazz, né? A exato, tentativa exato, exato. da liberdade do jazz que É. inspirou toda essa É. liberdade linguística, cultural. Exato. E aí a gente chega nessa outra... Rapsódias. Rapsódias é uma outra antologia? É, uma antologia, uma compilação. Essa antologia, ela foi publicada primeiramente no Uruguai, mas ela tem artistas também do mundo inteiro que foram convidados. Então, eu acho que ela tem mais de 13 países, entre Japão, Cuba, México, são vários e foram sendo convidados. Ela é bilíngue, ela é português e espanhol. Foi a primeira bilíngue que eu participei. A outra é bilíngue inglês-português, né? Mas essa ela veio um ano depois. E você lê um poema pra gente? Leio, cara. Vamos lá. Eu vou ler um que é curtinho, mas eu acho pungente. Chama Antropofágicos Trágicos. Já que a gente citou o Amário e o Oswald. Exato, né? Mas é em homenagem a eles. Que, exato, porque assim, independente de eu ter colocado essa questão social deles de uma nivelação pelo mesmo padrão, eles foram muito importantes, eles libertaram a gente de um formalismo, de um academicismo, eles trouxeram para as ruas, eles foram para a escada municipal, ou seja, eles tentaram fazer todo um trabalho de valorização da antropofagia e a questão dos nossos índios na nossa terra. Então, independente deles virem de uma elite cultural social, eles fizeram um trabalho muito importante. Mas deixar bem claro também, né, que eles, quando eu falei, né, que era um modernismo elitista, também não é culpa dos artistas, né, é culpa do Brasil, que não consegue fazer distribuição de renda, não consegue, né, ainda na época, poucas pessoas né, da classe operária sabiam ler, sabiam escrever, então a culpa não é deles, a culpa é do país, né? Exato. Não, e eles, ao serem de elite e descerem desse salto alto, desse degrau, eles mostraram que não é só essa classe privilegiada que tem que ter acesso, eles desceram, que a ideia do poeta é onde o povo está. Eles desceram desse patamar que eles poderiam ficar nas galerias e nos grandes salões, e foram até as pessoas abrir esse leque para que elas tivessem acesso. Né? E por causa disso foram muito questionados, muito criticados na época. Exato. Então eu dou todo o valor aqui, também vai contra a sua cultura vigente para abrir um novo espaço. Então eles foram muito importantes e pioneiros, e eu tenho total admiração, tenho vários poemas em homenagem a eles também. Então vamos lá. Antropofágicos trágicos. Somamos ao todo o que somos, e comemos o que amamos, e engolimos os sonhos, sem encandecermos, e ainda assim permanecemos, morremos, sem nunca dante nascermos. Esse... Letras de Babel. Letras de Babel, capa belíssima. Que também eu adoro esse título, porque depois veio o filme Babel, que a Arriaga fez, mas isso aqui veio tipo 10 anos antes. Só porque são títulos também muito importantes, eu acho que no inconsciente coletivo de várias situações, né? Então, é interessante essas coincidências artísticas, como eu falei, né? Esse também é uma antologia ligada ao Movimento Abrace. O Movimento Abrace, ele tinha uma ligação de Montevidéu e Brasília e unia vários poetas e artistas. Na época eu fui convidada, esse foi em 2007. Tem 10 anos. Então, é um movimento, é independente. O Movimento Abraço era exatamente isso, da América Latina se abraçar. Então, tinha uma base em Montevidéu, uma base em Brasília, e a gente, poetas brasileiros e da América Latina, todos foram convidados. Então, também tem autores de toda a América Latina, tá? E eu acho que tem Espanha e Portugal também, porque é pela questão da língua. Nossa América Latina bilíngue também. Você lê um poema? Leio. Esse é um poema... Eu vou ler O Futuro, que é um poema que também ele foi feito em 2003, está aqui em 2007, porque ele veio anos depois, eu coloquei na antologia, mas eu vou ler, vocês vão ver como ele é atual. Eu gostaria que não fosse tão atual, eu gostaria que tudo que foi dito no passado ficasse no passado, mas ainda algumas coisas, infelizmente, ainda voltam,
são retrógradas, estão mal resolvidas, então a gente vai vivendo esse fluxo até uma hora que a gente rompe com isso, espero, né? Mas tá difícil, que a cada dia a gente tem um retrocesso enorme, né? Está voltando no tempo, né? Exatamente. Logo a gente chega à Idade Média. Eu espero que não, né? Eu espero que não queimemos mais bruxas, não queimemos mais bruxas como o Joana d'Arc foi queimado e coisa assim. A gente, né? O próprio Tiradentes foi enforcado, né? Então, e foi espalhado os pedaços dele pelo caminho. Então a gente pensa que é só lá fora, que é só... Nós temos essa história pesada também aqui, né? Então, ainda bem que hoje a gente tem a democracia para poder se expressar, porque eu ainda sou de uma geração que até 1985 você não podia falar as coisas, né? Teve que esperar a Anistia Internacional, tudo isso. Enfim, não tinha livros de história adequados, eu só fui descobrir certas coisas do Brasil já na universidade, porque no ginásio e no ensino médio, que na época era o colegial, não tinha livros, você tinha livro de geografia, livros sobre a colonização do Brasil e sobre o negro no Brasil. Você não tinha livro sobre política, nada disso, porque era tudo proibido, né? Então, também, para quem é mais jovem não sabe, entre 64 e 85 a gente viu uma ditadura horrível, que por pior que hoje esteja, ainda é mais livre, a gente pode falar, a gente tem direito a isso aqui que está acontecendo, que é conversar abertamente sobre os assuntos, sem uma repressão, sem uma polícia bater na porta e levar seu equipamento. Isso já foi uma coisa que aconteceu. Já foi prática com... Sim, com o Pasquim, com vários movimentos que tinham uma expressão livre e que... Bem que não, já não está muito distante, né? Que essa semana, a gente está gravando o vídeo no dia 26, hoje é 26, né? 26. Essa semana teve um jornalista que tem um blog que teve isso, né? Arrombaram a casa dele 6 horas da manhã e ele foi para Curitiba para depor. Então, eu não me lembro o nome dele, mas isso aconteceu essa semana. Então a gente ainda não está tão distante disso. Eu espero que não volte. Meu grande medo é isso, porque estava até conversando com as pessoas, assim, com quem me relaciono mais próximo. Como assim nós esperamos 30 anos para voltar num ponto cego de uma coisa que já estava resolvida? O que está acontecendo? Onde está a formação dessas pessoas? O que aconteceu? Independente de partido político, ser de esquerda e direita, tem coisas que são humanistas, tem coisas que são conquistas de uma sociedade evoluída, civilizatória, que não é mais para retroceder. Então ainda é Então, eu acho que a grande questão é se retrocede, quais são os interesses, né? Quem são os interessados a esse retrocesso? É sempre uma elite oligárquica, né? Não só do Brasil, mas do mundo, enfim. Nós sabemos que são poucas famílias que controlam o dinheiro no mundo, né? Isso é um outro assunto. Como diria Caetano Veloso, outras palavras. Outras palavras, mas a gente está na mão aí de não mais do que 30 famílias no mundo inteiro que controlam o resto da população mundial. Isso é muito, muito preocupante, né? Então, e por mais que o Brasil ainda esteja passando por isso, que é muito grave, existem países que sofrem uma opressão absurda, muito pior que a nossa. Enfim, não quero citar aqui, mas a gente sabe, né? Então, vamos lá. Vou ler o poema Futuro, tá? A letra de Babel, porque sempre foi uma Babel futuro, né? Ninguém se entende sobre isso. Então, vamos lá. Futuro. Não decidi o futuro, porque ele é um estado mental, de desejos e sonhos, que às vezes nem queremos mais quando finalmente chegam. E se eu já não me sei, penso não ser mais o eterno mesmo de sempre, parado ali no tempo do retrato. As melhores coisas da vida não são simplesmente as coisas. E aí a gente tem Senhoras Obscenas, também uma antologia. Outra capa belíssima. Essa capa é do El Souza, que é editor da editora Benfazeja, e que apoiou esse projeto, que é um coletivo feminino de valorização da voz feminina na literatura brasileira. Né? A gente acredita que não é mundial, mas por enquanto a gente está agindo aqui, quer dizer, na literatura brasileira, de língua portuguesa, e o importante dessa antologia, que o nome é inspirado nas Senhoras Obscenas, Senhoras Obscenas é inspirado na Senhora D da Hilda Hilst, o Senhoras Obscenas da Hilda Hilst é ligado à poesia erótica e tal. Nesse caso dessa antologia, a ideia é libertar a voz feminina para ter acesso à sua expressão. Então, o mais importante desse trabalho não é só o teor literário, quem tem prêmio, não tem prêmio, essa qualidade mais estética da literatura, e sim a importância da expressão livre e democrática e todos os acessos. Porque tem muitas pessoas nesse coletivo que não moram no centro urbano, não têm acesso a uma Casa das Rosas, ou como no Rio, tem espaços de saraus,
são pessoas que às vezes estão isoladas num lugar rural, num lugar, enfim, com menos acesso a certas coisas, às vezes em outras condições de vida e de família, como foi uma Cora Coralini, que às vezes não tem aonde chegar para se expressar, muitas não foram publicadas. Pra você ter noção, de 60 mulheres que estão aqui, 15 são inéditas, nunca publicaram. Então, a importância desse trabalho é libertar essas mulheres do não acesso à sua voz ter expressão publicamente. Então, dá visibilidade e ter exatamente essa diversidade de perfis, porque cada um de lugar. A gente tem autora de 16 anos, tem autora de 85, passa por várias faixas etárias, várias etnias, vários estados do Brasil, várias realidades. Tem poeta que é doutora e tem mestrado, tem poeta que só tem o curso primário. Então tem todos os níveis, e eu acho que isso é muito importante, assim como foram os beats, né? Não comparando, mas enfim, é um movimento democrático de acesso a isso, tá? E aí tem um poema que está aí, cronometrado. Você quer que eu leia? Com certeza. Esse poema é um poema que eu gosto muito, porque ele fala de São Paulo, mas ele pode falar de qualquer grande centro urbano, né? Poderia ser o Rio, poderia ser Nova York, poderia ser Medellín, poderia ser Dubai, né? Quer dizer, qualquer lugar, né? Cronometrado. O elevador demora lá fora porque a vida não dá tempo. A fila do supermercado, ônibus lotado. A calçada cheia no vai e vem. Trânsito lento, calor abafado, porque a vida não dá tempo. O metrô lotado, a espera do exame no laboratório, porque a vida não dá tempo. As pressas no oratório. A lavagem dos carros simultaneamente. Outdoor nos prédios com anúncios de remédios. Retrato falado de 1%, porque a vida não dá tempo. É tudo um desdobramento. Ande rápido, seguro, evite atropelamento. Não fume, respire. Não engorde nem pensamento. Nunca tome porre ou chore, porque a vida não dá tempo. Até o pensamento se escoa pelo vento, dependendo do senso do tal consenso. Observatório anônimo, íris digital, foco eletrônico, fora vento, porque a vida não dá tempo. Mastigue o que dobre o tempo que a vida não dá. Senhoras Obscenas é o projeto da Grazi, né? A Grazi Brum. Isso, a Grazi Brum iniciou esse projeto e ela teve ajuda no início da Adriana Caló, que iniciou com ela. A abertura do fundamento, do conceito do projeto delas, e atualmente quem toca isso é a Grazi Brum, ela que lidera, organiza, toca e mantém esse projeto em vida. A Grazi, eu a levei lá na minha escola em Guarulhos, ela fez um trabalho com os alunos do segundo, do terceiro ano, e a molecada adorou, as meninas adoraram. Que bacana. A gente falou sobre poesia feminina, foi um dia bem interessante. Fico contente, é importante isso. E lá na minha escola a gente tem todo ano, né, final do ano, mais ou menos em outubro, tem a noite da poesia. E aí, por conta da participação da Grazi, os alunos cobraram que a homenageada fosse uma mulher. E aí a homenageada do ano foi a Adélia Prado. Que maravilha. Mas é legal a repercussão, né? Claro. Que as alunas, mas professor, por que todo ano é sempre um poeta, um escritor e nunca uma mulher, né? Exato. E o importante é que, além de trazer a voz para essas poetas nunca publicadas, ela exatamente traz uma formação, para quem não conhece, um trabalho anterior de uma Cora Coralina, de uma Hilda Hilst, que é muito importante, de uma Adélia Prado. Todas essas mulheres que já estão aí há muitos anos, né, a própria Cecília Meirelles, Clarice Lispector, tem inúmeras para citar, Marina Colasanti, nós temos Ruth Rocha, nós temos grandes autoras. E que às vezes ficam subjugadas a um segundo plano, porque sempre tem muito mais trabalho masculino vindo. Então é muito importante esse momento que a gente está vendo agora, porque está sendo uma revalorização dessas autoras que até já existem há muito tempo. A própria Ana Cristina César, que foi uma grande poeta na geração dela lá no Rio de Janeiro, quando eu era adolescente, ela já fazia coisas lindas. A Olga Savary, que é uma poeta também, hoje senhora, da época de Hilda Hilst, ela está viva ainda, quase 90 anos, 80 e poucos anos. Tem um trabalho maravilhoso, né? Então, existem mulheres ao longo desse caminho, mas que às vezes ficam como pedras perdidas na trilha. Então, é muito importante juntar tudo isso para fazer um novo balaio, né, de voz feminina, não só das que estão produzindo agora, como essas que vieram antes, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, né? Muito bom.
Esse poema está no próximo, que é no livro do Íris Digital, que exatamente foi publicado em 2005. Essa antologia é de 2016, tá? Ela é do ano passado. E o livro original é o Íris Digital, que é uma trilogia que eu estou fazendo do olhar, né? Trilogia do olhar parece um lugar comum, porque tem vários trabalhos em cima do olhar, e por isso mesmo eu não usei a palavra olhar, eu usei íris. Porque a íris, ela tem a questão do código da senha individual, como a digital, né? Então, você tem lugares de alto segredo de nação, como na NASA, que você tem a íris para entrar, abrir a porta. Então, isso é uma coisa moderna na nossa contemporaneidade. E também a íris é a fotografia, essa questão que eu te falei, imagética. Então, esse meu primeiro livro solo, depois de muitas antologias, livro infantil, livro didático, eu quis mostrar a importância do meu olhar fotográfico nesses tipos humanos, urbanos, contemporâneos, que vagam por aí. É aquele lance que a gente conversou. Exato. E o cronometrado veio disso. Por isso que o observatório anônimo, o íris digital, foco fora dentro. É a lente da câmera olhando. É como se meu olho fosse uma câmera, um zoom in, zoom out do que está acontecendo. E esse livro é de 2005? 2005. Mas ele tem poemas de 94, ele tem duas fases. Ele tem a fase do eu dentro e ele tem a fase do eu fora. Exatamente, a observação de dentro e de fora. E ele tem também, foi a época que, exatamente, eu fui estudar em Londres, fui trabalhar com cenografia na televisão lá de Berlim, na Alemanha, tive essa oportunidade. E aí eu passei pela Europa nos anos 90, quando eu fui para Berlim tinha acabado de cair o muro de Berlim, dessa geração. Então tudo isso foi me impressionando muito como uma jovem artista que estava viajando sozinha, que pegava trem, que via as coisas. Até tem um poema aí que eu acho interessante sobre migração, que eu li lá no Sarau dos Concertos, porque é uma coisa que está acontecendo agora, essa questão da migração na Europa dos refugiados. Já tem um poema de 93 sobre isso, falando sobre a questão do preconceito de etnia, racial, social, qual era o país que você vem, etc. Então, o Íris Digital ele tem várias coisas do urbano, e não só o urbano de São Paulo, Rio. Tem um poema que fala sobre que túnel nos divide, porque o Rio tem essa questão dos bairros, que até hoje é uma coisa pungente. Tem a questão de São Paulo também, enfim. E essas cidades grandes por onde eu passei, eu fui percebendo que o mundo é igual. Até tem um poema que fala isso mesmo, você vai passando, você vai vendo que o mundo é igual, né? Então a gente acha que tem grandes diferenças culturais, mas na verdade o ser humano, o lado antropológico dele está em todas as sociedades inserido com esses sentimentos, né? De ciúme, de raiva, vaidade, de todos esses sentimentos pungentes que fazem uma sociedade existir. A gente é diferente, mas é igual. Exato. Até eu vou ler esse poema mesmo, posso ler? Pode. O livro foi editado pela Escrituras. Isso, pela editora Escrituras, que é a editora que fez isso na época, a editora com quem eu trabalhei até hoje, né? O próximo livro vai sair por outro, mas a Escrituras é uma editora do meu coração. Muito importante na minha trajetória. Foi através dela que eu sempre participei do Quintas Poéticas. Tive contato com grandes autores, porque eu muito jovem entrei para as Escrituras com esse livro. Então, convivi com a Milton Faria, com o Celso de Alencar, Raquel Naveira, a própria Eunice Arruda, que faleceu agora, fiquei muito triste essa semana. Mas eu tive a felicidade de estar com poetas 15, 20 anos na minha frente, o que me deu também um caldo, né? Um caldo cultural, uma noção do que é o fazer, e muitos deles também, como o próprio Hamilton, professores, pessoas que têm todo um projeto educativo social. Eles não são só artistas de se expressar, eles têm um compromisso com o entorno, com o coletivo que eles frequentam, que eles estão inseridos. Você citou o Celso esteve aqui. Ah, que maravilha. Eu participei agora, tive a honra de estar na seleção dos 20 poetas que ele selecionou, 20 novos poetas paulistas que ele fez no DOPS, uma caminhada, um evento com o SESC. E foi um projeto maravilhoso, ele é um grande artista. O mesmo, que é isso, porque é o resultado final de toda essa passagem para esses lugares, né? Então, o mesmo é assim. Fogão, geladeira, mesa, cadeira, o mundo é igual. Preto e branco colorido, miserável, médio ou rico. Overdose intercontinental nas amarelas páginas do jornal. Né? Essa questão que a gente pensa que a coisa é nova, ela já está amarelada, né? Bom, deixa eu ler primeiro de São Paulo, depois eu leio, porque essa questão do imigrante eu li lá e o pessoal ficou... Porque é a mesma coisa, como é que uma coisa dos anos 90, 20 anos depois, ainda está assim, não foi resolvido, enfim.
Eu vou ler esse que é sobre São Paulo, que é inspirado também na música de Chico Buarque, um pivete que vem de chiclete. E eu acho que isso é uma realidade brasileira que desde os anos 60, 70 existe pelas ruas, até hoje não foi tratada com a dignidade que merece. Só lembrando que a música é Meu Guri, né? Chama Por Onde a Vida Corre. A cidade corre e escorre. Escorre no nariz do menino que vem de chiclete e não é pivete. Escorre no para-brisa do carro parado, com hora marcada no lava-jato. E corre no ciclista que se arrisca, trocando de pista, no motorista que avança o sinal, e naquele entregador de jornal, e qualquer um que pare, olhe e assista, e corre e escorre no suor do camelô da Paulista, do cobrador, do assessorista, e também no seu doutor, se o paciente dele morre, e aí que o motorista da ambulância corre, mete o pé no pedal e avança o sinal, e nem vê que escorre o nariz do menino que vem de chiclete, e que não é pivete, quando o pai dele tá de porre, porque não tem para quem contar a vida por onde escorre e ele chora. Aí a gente, na verdade, a gente conversando, eu falei que eu não estive lá no Gente de Palavra, mas a gente esteve, né? Foi homenagem ao Bichelli, a gente esteve sim. Que é um grande beat brasileiro também, da geração do Cláudio Viller, enfim. Né? Uma honra estar perto deles e ser influenciada por eles em vida, porque eles fazem um grande trabalho aqui no Brasil. Vou falar rapidinho, o Gente de Palavra é uma revista lá do Sul, do Rio Grande do Sul, e tem um pessoal, né, que é o Rubens Jardim, que já esteve aqui também, e o Davi Kinski, que fazem o sarau e editam essa revistinha. E aí você colocou um poema aqui, que foi um poema premiado. Isso, eu tive a felicidade de ter 2 prêmios premiados ano passado. Foi um ano difícil, mas 2 prêmios não, 2 prêmios. Primeiro foi o prêmio de maio de literatura infantil, que foi na Itália, que eu ganhei no Salão Internacional do Livro de Torino. Primeiro lugar lá com o livro infantil O Beija-Flor e o Girassol. E segundo foi esse, em dezembro, que eu fui agraciada com essa menção honrosa do poema Vida Muda, que vai sair no próximo livro, Amores Líquidos e Cenas. E A Vida Muda ganhou essa menção honrosa da FALAGE, da ALAP, que é a Academia de Línguas e Artes Arapuã, lá do Rio de Janeiro, que até Arapuã, porque é um nome indígena, exatamente para valorizar essa questão local lá da zona do Rio de Janeiro. E aí é ligada à Federação, que é a FALAGE, a Federação da Academia de Literaturas e Artes do Rio de Janeiro. Então foi uma honra, né? Em meio a mais de 400 autores, todos muito bons, receber uma menção honrosa com um poema foi uma coisa legal. Isso foi em dezembro de 2016. Eu fui e recebi isso lá, foi muito legal. E o da Itália também, eu fui. Aí você foi para lá para receber? Eu fui também para lá para receber no Salão Internacional de Turino. Lá em Turino, o livro infantil foi o primeiro lugar, agora ele vai ser publicado até o final desse ano pela Editora do Brasil, já assinei contrato, e ele em breve vai estar lançado no segundo semestre, vai para as escolas. E aí, quando isso tudo acontecer, eu volto aqui para te mostrar esses livros novos. Com certeza. Tá bom? Eu vou pedir para você ler A Vida Muda para encerrar, mas antes eu gostaria de lembrá-los aí de dar, se gostou da Paula, gostou da nossa conversa, dá um curtir, compartilha o vídeo, porque compartilhando o vídeo você está compartilhando a poesia, e a gente que está no campo cultural, principalmente na poesia, sabe a dificuldade que é a divulgação, né, de poesia. Mas eu quero agradecer, você falou muito bem, porque com essa geração nova de youtubers e essa geração nova de Facebook, internet, tem muita gente que gosta. Eu ponho algumas coisas que às vezes eu acho que vai dar 50 likes. Eu tenho vídeos de poesia com 300 likes, 200 likes, porque é uma coisa grátis e eu vejo que as pessoas gostam, elas não teriam acesso. Então isso é muito legal. Hoje em dia existe isso. Vou colocar na descrição, você passa os links. É muito legal. Tem um e-book que é grátis, que é uma antologia que foi feita lá no Rio, que é o e-book Saciedade dos Poetas Vivos, em cima daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Foi a Leila Mikulis que fez no Rio. Quando eu voltei dos Estados Unidos, foi o primeiro trabalho que eu entrei, é um e-book, e por ser e-book é grátis, é online. Ele tem uma visibilidade assim, de quase 200 likes, e quando eu fui ver as pessoas que curtiram, porque eu vou lá ver exatamente para ver o lado sociológico, tem muito jovem de 15, 16 anos, gente de periferia, gente que não teria acesso, que às vezes nem vai numa Casa das Rosas, não sabe o que é um sarau, mas vê na internet, ouve, escuta, lê, gosta.
Então, muito importante esse trabalho que você está fazendo, porque Obrigado. expande isso para gente que realmente, às vezes, não tem condição de comprar o livro, não sabe onde isso está, não sabe, às vezes, nem frequentar uma biblioteca, mas começa a perceber daí, e eu acho que a partir daí puxa para a pessoa ir para a biblioteca ou ir para o sarau e já começar a ir atrás do outro lado da literatura, que é o impresso. Então, é muito bom esses vídeos para promover isso. Eu tenho percebido isso, até com o espírito de professor, eu fico muito feliz de ver, poxa, que bom, né? Que a tecnologia está a favor da gente. Né? A gente sai do subterrâneo. Né? Isso é muito importante. E a gente, como professor, tem que ser otimista, né? Tem Ah, que ter é. esperança. Né? Senão a gente nem sai de casa para trabalhar. Tem que acreditar que ensinar é eternamente aprender e se reciclar, né? É muito importante. A gente aprende na troca também, né? Isso é importante. Quer que eu leia esse? Quero. A vida muda. A vida muda, a vida vira, a vida gira. A vida gira e muda, embrulha tudo o que você já plantou. A vida muda. Muda e renasce semente do que você um dia já regou. A vida muda, calada, brota semente do que se plantou. A vida surda, amolada do que nunca se falou. A vida muda os planos do que você já traçou. A vida traça o papel dos planos que você planejou. A vida planeja outros planos do que a traça já te levou. O plano mudou de plano, ou se mudou, ou quem sabe se embolorou. A vida, essa entidade rica, tira o que dela sobrou, ou o que dela se retira. Sátira que satiriza, se atira no olho do riso e do foco, na mira no mapa da mina. A vida vira e trata de curar velhas feridas, cicatrizam mordidas. Mobilidade involuntária que agoniza, profundidade que se realiza. E a vida? A vida, tal qual menina rebelde, solta a saia em asa na avenida. Voou,